Olá, tudo bem? Thiago Menezes para passar a News da semana, um destaque sempre com 5 itens para te manter mais informado de uma forma mais prática e rápida sobre notícias envolvendo política, economia e atualidades em geral. Primeiro item aí para a gente comentar a questão do dia do trabalho, né? Feriado é sempre muito bom, dá para descansar e basicamente esse feriado que nós tivemos ontem é referente à comemoração do dia do trabalho e foi marcado por protestos em todo o mundo. Nós vimos aí Grécia, Turquia, até países que é proibido basicamente fazer protestos, como Turquia e Cuba, tiveram protestos aí de pessoas basicamente buscando ou por mais direitos trabalhistas ou também por liberdade mesmo de expressão. Tivemos aí protestos na Espanha. Espanha passa por uma crise aí que desde 2008, assim como outros países na Europa, ainda não conseguiu aí, está engateando para tentar sair da crise de 2008, não conseguiu sair da crise do subprime, diferente dos Estados Unidos, né, que já cresce aí, em média de 2 a 3% ao ano, mesmo pós a crise de 2008, a Europa ainda está ali engatinhando, né? O que leva até, como nós já comentamos em outros vídeos, o que leva aí muitos países a terem aí representantes políticos defendendo a saída de países europeus, como França, dentre outros, né? A gente viu acontecendo isso com o Reino Unido recentemente, mas para sair justamente da zona do euro, porque parece que a população está cansada de desculpas, né? Não aguenta mais ver tanta crise e tanto desemprego, né? 1/4 da população basicamente ativa da Espanha está desempregada. Então não é somente no Brasil que vemos aí uma crise muito séria de desemprego. Outro item aí de destaque, temos aí também agora de falar sobre a reforma trabalhista, já que estamos falando sobre emprego. A reforma trabalhista, estamos aí vendo as movimentações, e outro vídeo eu posso comentar aí basicamente quais são os pontos principais de reforma proposta. Lembrando aqui, eu não estou passando a minha opinião, só repassando informação, mas pesquisas recentes da Datafolha mostram que a maioria da população, cerca de 64% da população, acham que as medidas que estão sendo propostas pela reforma estão mais a favor dos empresários em detrimento do trabalhador em si, né? Ou seja, a maioria então não está lá muito a favor nem da reforma trabalhista e nem da lei de terceirização que foi aprovada. Aí essa proporção é em torno de 63% da população acha que vai favorecer mais as empresas e menos os trabalhadores. Repassando apenas informação, lembrando, sem opinião própria. Outro item também de destaque, já que estamos falando de pesquisa, reforma da Previdência, que tem tudo a ver também, né? Estamos vendo também esse movimento e por que essa vontade do governo em passar essa reforma vamos colocar também a versão do próprio governo, né? Tanto a reforma trabalhista quanto a reforma da Previdência. A reforma trabalhista é uma forma de dar uma flexibilidade melhor entre as negociações de trabalhadores e empregadores, né? Os empresários basicamente, para que haja uma geração de empregos sem tanta burocracia. Quando nós vamos ver modelos, né, nos Estados Unidos, Europa, essa questão de leis trabalhistas ela é muito mais flexível realmente. E isso acaba muitas vezes gerando uma facilidade do empresário pensar ali com menos demora, digamos assim, em decidir contratar novas pessoas. Hoje, para o empresário demitir ou para ele contratar, envolvem vários custos ali e vários riscos que ele acaba correndo para contratar uma nova pessoa, tá? Esse é o motivo, segundo o governo, para implementar a reforma trabalhista, né? Isso teoricamente geraria mais empregos logo aí no curto prazo, porque os empresários teriam mais facilidade de contratar. Agora, falando sobre reforma da Previdência, qual que é a ideia? Redução de custos para minimizar o déficit do orçamento público, né, do orçamento do governo, que não para de subir ali as despesas em detrimento das receitas. Então, crise faz com que o governo arrecade menos impostos. Só que ao mesmo tempo que ele está arrecadando menos impostos devido à crise, ele está também vendo suas despesas aumentarem. E a Previdência Privada é o principal autor, basicamente, a Previdência Pública é o autor principal do crescimento da dívida aí do governo e espera-se aí que em poucos anos essa relação entre gastos com Previdência Pública e PIB, que é o total que o país gera de riqueza, já passe aí de mais de 20% sobre o PIB, o que é realmente muita coisa. Então alguma reforma realmente acaba sendo necessária, mas a população tem se mostrado contra a forma
que essa reforma tem sido implementada. Tudo que refere-se à retirada de direitos, lógico, vai ter algum tipo de contraponto ali de negociação que vai ter que ser feita, né? Mas relembrando, quando nós pegamos basicamente outros países ao longo do globo, tanto países em desenvolvimento como Argentina, Chile, quanto também países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa e dentre outros, a média ali de aposentadoria realmente é na idade de 65 anos. Há sim um limite ali para que você tenha uma idade mínima para se aposentar, né? E inclusive países nórdicos também que são campeões de IDH, né? IDH é aquele índice de análise para ver quanto que as pessoas são felizes do ponto de vista de qualidade de vida, analisando vários pontos como saúde, educação, dentre outros, segurança, né? E tudo mais, emprego principalmente. Mas em termos de popularidade, né, em questão de reforma, hoje a maioria também é contra, segundo informações do Datafolha. De cada 10 brasileiros, 7 são contra a reforma da Previdência, segundo essa pesquisa. Apenas em torno de mais ou menos 27%, né, da população é a favor dessa reforma. Mas por outro lado, né, falando de dados de emprego, agora inclusive indo para nosso próximo item, aí, o terceiro item, temos aí, o quarto item, temos agora a questão também de dados que saíram, né, referente a emprego. Dados não muito ali, né, bons, né, que acabam deixando a gente um pouco preocupado sobre a questão da recuperação da economia. Atingimos em torno de quase 14 milhões de desempregados realmente agora no fechamento do primeiro trimestre. Então isso é um dado muito alarmante, né? Quando a gente pega ali o primeiro trimestre de 2016, esse número era em torno de 10,6 milhões de pessoas dentro da população ativa, né, que estavam desempregadas. Por mais que então há indícios de recuperação econômica graduais, o nível de desemprego ainda é preocupante. E um outro dado, já indo na contrapartida, né, para tentar animar um pouco a gente, por mais que o desemprego aumentou, nós temos aí um nível de média de salários aumentando 2,5% no primeiro trimestre desse ano em relação ao outro trimestre. Então, o que a gente pode ler sobre esses dados? Nós vemos que realmente ainda o Brasil está tentando sair dessa crise que já vem carregada de 2 anos e acaba refletindo-se na geração de emprego. Sim, foi a pior recessão do Brasil, né, pegando desde 2015 até agora, final de 2016, porém alguns indícios, né, como a gente já tem apontado, estão dizendo aí que parece que a economia está reagindo. Temos aí alguns deles, redução de taxa de juros, inflação subindo menos, correlação entre dólar e real, né, real basicamente valorizando mais, dinheiro entrando, orçamento do governo ficando positivo, exportações versus importações, exportações aumentando em relação a importações e dentre outros números. E mais agora esse dado mostrando que a média de salários dos trabalhadores aumentou em torno de 2,5% no último trimestre aí que nós fechamos, que acabamos de fechar. Outro item agora para finalizar, falando sobre juros, né? Comentamos aqui já algumas semanas sequenciais que os juros vão cair e o Banco Central tem reafirmado a cada semana essa intenção de queda. Agora, realmente, vai cair, só que nós temos que observar também todas as questões envolvendo as reformas. Porque, basicamente, se as reformas não ocorrerem, principalmente a reforma da Previdência, que envolve diretamente o potencial de crescimento de gastos do governo e até futuramente, se não passar a reforma, até um risco de default, que é quebra mesmo, né? Risco de não pagamento de dívida. Nós temos aí, então, uma correlação entre a reforma da Previdência e a possibilidade de redução de juros. Se a reforma não ocorrer, resumindo, né, parando de falar o financeiro, se a reforma não ocorrer, basicamente a redução de juros vai ser menor do que esperado. Hoje, o que o mercado espera? Selic sair basicamente de 8,25, que está hoje, né? Já vem caindo desde 2016, que era 14,25, e chegar a 8,5 no final do ano. Se a reforma não for aprovada, essa queda pode ser menor, talvez chegar a 10% a Selic, né? Parar um pouco ali, talvez ali no limite dos 2 dígitos. Isso é bom? Não. Isso, para quem tem aplicação financeira, é bom porque continua ganhando mais na renda fixa. Para o país como um todo, não é legal, porque nós temos aí o custo do dinheiro mais caro, o governo tem que pagar mais pelos títulos públicos, mais juros pelos títulos públicos, ou seja, a dívida, que basicamente é mensurada pelos títulos públicos, continua aumentando.
e você vai ter um pouco mais de dificuldade na hora de financiar um carro, um imóvel, né? Porque o custo do dinheiro, o custo dos juros do seu financiamento vai ficar mais caro. Então, para crescimento como todo da economia, a gente tem que torcer realmente para os juros caírem, tá? É isso, gente. Muito obrigado desde já. Essas são as notícias e destaques aí da semana. Se você está no Facebook, lembre de dar aquela curtida. Lembre também de compartilhar e ajudar outras pessoas a terem mais informações pertinentes sobre cada um dos assuntos que a gente abordou. Se você está no YouTube, dá aquele joinha e também se inscreva no canal, né? Muito obrigado desde já pela sua participação, porque aqui, né, continue sempre conosco, aqui o seu futuro tem valor. Um grande abraço.